Bom dia, meus queridos! Tudo bem? Quanto tempo, hein? Saudade! Agora eu estou montando de uma forma diferente para vocês. Gostaria de dizer que estou morrendo de saudade. Hoje é quarta-feira, era o dia da gente estar junto, né? Mas isso vai passar. Nós, da família Protágoras, a gente está com muita saudade de vocês, está com muita vontade de rever vocês, de ter as aulas presenciais com vocês. Então, eu quero dizer que vocês se cuidem. Se der para ficar em casa, fique em casa, tá? Esse inimigo invisível, a gente vai vencer ele. Se caso tiverem que sair, uma máscarazinha, tá? Não precisa ser tão linda igual essa máscara do tio, rubro-negro maravilhosa. E álcool em gel sempre que puder, pessoal, porque são normas de higiene básica isso daí. Vocês que estão agora começando o ensino médio, certo? Esse primeiro ano lindo e maravilhoso, vocês podem notar que nós já estudamos sobre esses micro-organismos causadores de doenças e patogenias. E o vírus, ele é mutante, então ele vai se transformando. Bem, meus amores, então já que se cuidem, espero encontrar todo mundo bem, o mais breve possível, eu estou com saudade mesmo, de verdade. E vamos falar um pouquinho hoje sobre continuar falando sobre relações ecológicas. Lembrando que a gente já passou exercícios de relações ecológicas harmônicas intraespecíficas, relações ecológicas harmônicas interespecíficas, e agora a gente vai falar daquelas relações, meus amores, que tem prejuízo. Isso, lembrando que as listas de exercícios estão sendo passadas para vocês, tudo que vocês fizerem vai servir como uma forma avaliativa, vai servir como conteúdo, a gente está dentro do conteúdo, dentro do material, vocês podem notar que está cumprindo todo o material para vocês não perderem nada, tá? A nossa preocupação agora, como diz o nosso querido amigo Osmair, é com a saúde mental de vocês, tá bom? E nós da família Protágoras, a gente tem essa preocupação com cada um de vocês, pelo carinho que a gente tem, pelo amor que a gente tem, certo? A gente está se desdobrando, se reinventando nessa nova maneira não presencial de estar ministrando aula, mas a gente vai superar isso aí, tá bom? Meus queridos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas relações. Ó, arrumei até um quadro, vocês viram? Esse tio é foda, viu? Ó, relações ecológicas desarmônicas. Ou seja, meus amores, relações que vão causar algum tipo de prejuízo. Então, alguém vai ser prejudicado, certo? Para que outro, logicamente, possa ser beneficiado. No meio ambiente, na natureza, a gente tem diversas formas desse tipo de atuação, desse tipo de relação que nós vamos trocar ideia agora a partir desse momento. Nessas relações, igualzinhas harmônicas, eu tenho dois tipos. A intraespecífica que entre espécies, indivíduos de espécies iguais. Ok? Certo? Vamos anotando aí, pessoal. Vamos anotando. E temos também, queridos, as interespecíficas. Como vocês sabem, essas aqui já vai envolver indivíduos de espécies diferentes. Correto? Então nós sabemos que entre indivíduos da mesma espécie, indivíduos de espécies diferentes, vai haver um determinado tipo de atrito. Essa relação desarmônica. Agora, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de relações. Só deixa eu apagar o quadro aqui, pode apagar, né? A galera já notou? Show de bola, viu? Vocês são show! Tudo com álcool, esterilizado. O tio tá sem máscara, pessoal, porque eu tô dentro de casa, tá? Na sala aqui, no lugarzinho que eu montei pra falar com vocês. Então aqui eu tô tranquilo. Mas quando o tio sai pra rua, máscara o tempo todo, sai? Tá bom? Aí, ó. Ao vivo, improviso, galera. Vi que vocês viram, viu?
Pronto, se reinventando, não tem outro jeito. Então, meus amores, nessas relações ecológicas desarmônicas, vamos falar primeiro daquelas que envolvem indivíduos da mesma espécie, intraespecíficas desarmônicas. Certo? Dentre elas nós citamos, queridos, primeiro caso, canibalismo. Segundo, competição intraespecífica. Certo? Ok? Entre as desarmônicas interespecíficas, nós citamos, queridos, o predatismo, o parasitismo, o amensalismo, certo? Claro que todas essas são as principais que vão envolver essa. Tem uma, pessoal, que às vezes não é citada de forma muito clara, mas eu vou mencionar para vocês o que funciona, que é o esclavagismo. Existe outra também, que às vezes até alguns professores, alguns livros trazem também como relação desarmônica. Eu também considero isso daí, que envolve animais e vegetais, que a gente chama de herbivorismo. Não é subir em árvore não, viu? Não é subir em árvore não. Então o que ocorre aqui, pessoal? No canibalismo, como vocês sabem, o que vai acontecer? O canibalismo é quando um ser vivo, ele vai devorar outro da mesma espécie. Nossa, professor, que coisa louca, como é que isso acontece? Queridos, acontece muito em felinos, em cães, peixes e aves. Por exemplo, os leões. Como vocês sabem, no meio ambiente, quem caça são as leoas. Então, normalmente, quando as leoas têm filhotes, elas amamentam os filhotes e elas saem do período fértil, que no reino animal a gente chama de cio. Quando elas saem desse período fértil, os leões ficam meio que sem saber o que fazer. O que algumas espécies de leões fazem? O leão macho, ele sai da sua zona de conforto, né, das suas parceiras, vai até um outro grupo de leões e devora os filhotes das leoas desse outro grupo. Para quê? Para que essas leoas entrem no cio e ele possa participar do processo de reprodução novamente. Então ele devora os filhotes, correto? Os peixes, como a tilápia, que vocês sabem é uma espécie exótica, veio da África para o Brasil, se adaptou muito bem. Por quê? Não tinha predadores, comida farta, batia tranquilo nas espécies nativas. Dessa maneira, elas se procriaram muito rápido. E para não ter briga por alimentação, elas começaram a devorar os próprios larvas, as próprias ovinhas dela, e sobressaindo em cima disso daí. As aves da mesma maneira. Existem aves como o tucano, por exemplo. Ele vai em outros ninhos de outros tucanos, come os filhotes para que aqueles tucanos abandonem o ninho, para que ele possa se instalar lá dentro. Existem casos de espécie nos seres humanos, tio? Existe, pessoal. Existem relatos sobre várias formas de canibalismo que acontecia antigamente no meio dos índios. Em algumas aldeias africanas, eles ainda cultuam certas práticas de canibalismo com determinada idade das pessoas. E tem um filme, chama Vivos. Se não me falha a memória, ele está em destaque até na Netflix, onde mostra um acidente aéreo numa geleira
E os sobreviventes, para não morrerem, né, de fome, eles se alimentavam daqueles semelhantes que tinham morrido congelados, certo? Então, esse canibalismo é uma forma de que um ser vivo vai devorar outro da mesma espécie, correto? Na competição, meus amores, como o nome já diz, competição intraespecífica. É competição entre eles. Por exemplo, eu vou voltar lá na África de novo, lá no Serengeti. Eu tenho 2 leoas, lembrando, leão caça, mas as leoas são principais. Eu tenho 2 leoas atrás de uma gazela, correto? As 2 vão tentar pegar a gazela. Quem vai conseguir pegar ela? A leoa que estiver mais bem adaptada. Como assim, professor? Mais bem adaptada para a velocidade, mais bem adaptada para a força, conhecer o ambiente, vai chegar na frente e pegar e devorar a gazela. Só que antes, a outra leoa vai tentar impedir. Ah, mas vai de toda maneira. Então elas vão se engalfinhar. Nessa competição, pessoal, toda competição, seja ela intraespecífica, seja ela interespecífica, o que vai acontecer? Vai haver prejuízo para ambas as partes. Por mais que a leoa que conseguir devorar a gazela ganhou, ela saiu machucada. Numa briga vai sair machucada. Então essa competição, ela pode ser intra-indivíduos da mesma espécie, como eu posso ter aqui também, queridos, ó, a competição interespecífica, ó. Aqui já vai ser de espécies diferentes, correto? Só para marcar para vocês entenderem aqui, queridos. Já vai ser de espécies diferentes. Nesse processo aqui da intraespecífica, existe também competição não só por alimento. Existe competição para reprodução, como acontece com os ursos. Os ursos, eles passam um período do tempo, não é hibernado, tá, pessoal? É em estágio de dormência. Quando a gente fala hibernado, quem hiberna, por exemplo, o esquilo hiberna, a topeira, a marmota. Por quê? Eles não vão acordar. Eles baixam tanto o metabolismo deles que eles ficam um período de 3 meses quietos. O urso não. O urso, ele faz um tampão na região anal dele para não sair excrementos fecais, mas em tempo ele toma água, ele vai urinar, entendeu? Ele demonstra isso daí também. Então, quando eles saem, eles vão fazer o processo de acasalamento. Então, eles vão brigar entre eles, principalmente os machos, para ter o domínio do território das fêmeas. Então, eles tomam conta disso daí. Os hipopótamos, interessante falar nisso. Os hipopótamos pertencem ao grupo de suínos, são os animais que mais matam ser humano na África, porque são muito territorialistas, e eles conseguem, um macho só, ficar com mais de 60 fêmeas. Então a briga deles é intensa, intraespecífica. Quando a gente vem nas relações desarmônicas interespecíficas, entre espécies diferentes, eu cito primeiro o predatismo. O predatismo, pessoal, um ser vai ser beneficiado, o outro vai ser prejudicado. Quem que é o beneficiado? O predador excelente. Quem é o prejudicado? A presa. Pegando um exemplo que nós acabamos de mencionar agora, pessoal. A leoa predadora, gazela presa. Leoa devora gazela, certo? Nesse caso ele vai caçar, matar e devorar a presa. Hoje nós sabemos que a cadeia alimentar, como nós já estudamos, elas vêm disso daí. Os principais consumidores dentro dessa cadeia são predadores. São aqueles que se alimentam de animais herbívoros ou outros onívoros. Então, por exemplo, crocodilos são predadores de peixes, por exemplo, serpentes, ursos, lobos. Então, esse ato de predador e presa. Só que um detalhe, meus lindos, é só quando eles precisam, ou para defender território, ou para acasalamento, ou para alimentação. Eles não saem matando o outro ser por nada, matou e deixou morto. Não. Infelizmente, o único ser vivo do planeta que mata outro ser vivo só para o matar, infelizmente, é o ser humano.
Ele é o único da espécie que consegue fazer isso, entendeu? O restante só matam por necessidade, correto? Então aqui eu vou ter o predador e vou ter a presa. No parasitismo aqui, meus amores, ó, eu tenho duas diferenças interessantes. Eu tenho o parasita que é interno, ó, isso aqui não é parasita não, né? Não briga não, isso aqui é que fica em quarentena em casa, toda hora você feliz com um trem, outro, não estou podendo jogar meu beach, tênis, não estou podendo jogar meu futebolzinho, por enquanto. A gente vai voltar, mais uma vez eu falo para vocês, isso vai retroceder. A gente vai se adaptar, a gente vai mudar, a gente vai ser mais humano, a gente vai ser mais carinhoso, a gente vai ser mais... Pô, vai mudar muita coisa, se Deus quiser. No parasitismo, eu tenho um parasita interno, que a gente chama de intra ou endoparasita. Certo? E eu tenho também o parasita externo, que a gente chama de exoparasita. Ó, endo, dentro. Exo, fora. Um exemplo de endoparasita, vai lá. Tchau. Lombriga, boa. Por quê? Parasita interno. O que ela fica absorvendo? Os parasitas, pessoal, ela vai absorver fluidos corporais, vai absorver nutrientes ou sangue do hospedeiro. Então, olha, um é beneficiado, o hospedeiro, desculpa, o parasita, o outro é prejudicado. Quem? O hospedeiro, claro. Então, a lombriga, a tênia, o ancilostoma duodenale, néctar americanos, esses tipos de vermes ficam dentro do corpo do hospedeiro e vão absorvendo nutrientes, vão absorvendo os fluidos que eles precisam. E aí, infelizmente, o hospedeiro vai decaindo, podendo até levar ao óbito, correto? O exoparasitismo já é um parasita externo. Quem, por exemplo, nunca teve piolho? Ah, vocês nunca tiveram, não. Mas eu, pequeno, lá no meu Iporá, nossa, nós brigava para ter piolho. Adorava ter piolho, ficar coçando a cabeça, aí a mãe vinha, às vezes rapava, batia um tal de Nelsite, que era um pozinho branco na cabeça da galera, bofo, sabe? Aquelas coisas todas. Por que ele é exoparasita? Ele fica externamente no hospedeiro. E ele fica sucando. Por que coça, professor? Porque ele fica mordendo e sugando sangue, aí coça, pessoal. Então o piolho, o sanguessuga, boa, meus queridos, o sanguessuga, pulgas são aqueles que ficam fora do corpo do hospedeiro, mas sugando o sangue, ó, dele aqui, ó, o tempo todo. Sanguessuga vocês já viram, né? Somente em filmes. Eu, como trabalhei com resgate de animais durante um bom tempo da minha vida, eu posso falar para vocês que já tive várias experiências com sanguessuga. Então ele é pequenininho, um anelídeo, ele gruda na pele só porque você não vai sentir ele. Sabe por quê, pessoal? Ele libera um tipo de toxina que ela é anestésica e anticoagulante. Então ela não deixa você sentir dor, nem o sangue que ele está sugando sair dali. Quando ele se enche, ele solta. Ele tem a boquinha dele parecida com ventosa. Soltou, vai embora, aí passa um pouquinho e começa a arder. Aí você vê a manchinha vermelha, certo? Ah, professor, eu estava andando, pescando mais os meus colegas no final de semana, passamos por um capinzal lamacento e tinha um sanguessuga. Como é que eu faço para tirar eles? Eu puxo? Não. Se você puxar e arrancar, você vai estourar eles, arrebentar. Normalmente, por eles terem respiração cutânea, aproxime alguma coisa quente. O fogo, por exemplo, próximo dele, que ele vai soltar essa ventosa. Então isso é exoparasitismo. Antigamente, só para vocês terem ideia, as barbearias eram chamadas de boticários. E aí as pessoas faziam barba na navalha, que é tipo um canivete grande que se abre, vocês devem saber o que é. E aí eu fazia. E claro que às vezes, como a pele pode ser muito sensível, cortava. O que eles faziam? Eles tinham sanguessugas, pegavam sanguessugas e colocavam naquele lugar, certo? Para estancar o sangue devido à partícula anticoagulante que eles têm. Hoje já não se faz mais isso, de maneira nenhuma. Hoje, se vocês forem ao barbeiro, ele vai utilizar a gilete, a lâmina que a gente fala, e sobre o corte tem uma pedrinha parecendo uma vela, que ele vai passar ali e vai anestesiar e vai parar de sangrar também, tá bom? Então esse é o exoparasita. Entenderam direitinho, meus amores? Diferença do endoparasita com o exoparasita, beleza? Só um minutinho agora para o tio apagar o quadro. Pode apagar? Todo mundo já marcou aí? Beleza? Então vamos lá.
rapidinho. Tô com saudade de ir com força. Muita saudade de vocês, queridos. Aula assim tá, mas presencial é outra coisa. Ver vocês, escutar o sorriso de vocês, sabe? As perguntas, pedindo, a pessoa quer ir ao banheiro, ai, tô com saudade mesmo. Isso tem que passar o mais rápido possível pra gente voltar às nossas atividades normais. Mas vai dar tudo certo. Boas, então, ó, lembrando o que a gente colocou aqui, vamos continuar falando de aqueles que prejudicam o outro. O amensalismo, ó, também um vai ser beneficiado, o outro prejudicado. Nesse caso aqui, o que é beneficiado a gente chama de amensal. Então, quando um ser vivo é amensal do outro, o que ele faz? Ele não deixa que o outro indivíduo possa se desenvolver, possa se reproduzir e possa crescer. Então o que vai acontecer? Vai inibir isso daí, inibindo ele vai matar. Claro. Só que o seguinte, pessoal, normalmente ele faz isso sem ter uma atuação assim, de propósito, tá? Não, eu vou fazer isso para matar porque é assim que funciona. Não é desse jeito. Por exemplo, os principais exemplos, ó, eu tenho o que a gente chama de marés vermelhas. O que é isso? Grupos de algas, certo? Que liberam, no período reprodutivo, elas se soltam do fundo dos oceanos, porque são bentônicas, e vêm para a superfície. Chegando na superfície, aquela substância que ela libera de cor avermelhada é tóxica. Então os peixes vão lá comer e morrem. O que acontecia? Os navegantes vinham, meus amores. Aí chegava lá, estava aquele mar vermelho, aquela coisa enorme vermelha. E eles, é fogo no oceano, queimou tudo, os peixes morreram sapecados, vamos dar meia volta porque esse local é amaldiçoado. Então eles não iam naquela rota marítima. E não era nada disso. É que os peixes comiam aquilo vermelho e morriam, porque era uma toxina, uma forma de amensalismo, correto? Outro exemplo, quando vocês estão gripados, infecção de garganta, por exemplo, aquela ruim, certo? Você vai no médico, o médico olha para você e fala, olha, você está com uma quantidade muito grande de bactérias, você está com infecção bacteriana. O que é te receita? Antibiótico. Exatamente. Os antibióticos são a base de fungo e eles vão neutralizar a ação das bactérias. Então aqui, ó, é um outro tipo de amensalismo, correto? Certo, meus queridos? Então, um amensal do outro. Outro tipo de relação desarmônica, interespecífica, é o que a gente chama de esclavagismo. Esse daqui, pessoal, alguns até acham que ela não é relação desarmônica, mas o que acontece? Ela é realizada entre formigas e pulgões. Entre fungos também. Pulgões é um insetinho branquinho que a gente vê muito em árvores, em determinadas épocas do ano, principalmente laranjeiras, limoeiro, tem muito disso daí. O que a formiga faz? Ela pega, e vocês já podem notar que vocês já viram várias vezes formigas transitando, carregando o quê? Folhas. Só que elas não são muito de estar comendo determinadas folhas. Cortam pra caramba e levam. Chegando lá, elas vão aprisionar esses pulgões em determinado local e vão servir essas folhas para eles. Eles vão comer essas folhas e vão liberar gotículas de açúcar na forma de excremento. Como eles liberam essa gotícula de açúcar na forma de excremento, elas vão se alimentar dessa gotícula de açúcar. Professor, peraí, então quer dizer que elas falam para o pulgão, você fica aí, eu vou te dar comida, aquilo que você não precisar que você excretar, eu vou comer. Sim. Mas e na hora que eu quiser ir embora? Aí que está o detalhe da onde a gente acha que é desarmônica. As formigas não deixam os pulgões embora, porque elas são maiores que eles, evitam a saída deles. Quando elas mudam o formigueiro de lugar, elas levam os pulgões junto. Elas podem fazer isso também, pessoal, com fungos, certo?
Elas podem fazer com fungos da mesma maneira. Elas forram o fundo do formigueiro, e o formigueiro é uma coisa fantástica. Como a gente já falou em aulas anteriores aqui, formam uma sociedade. Se você notar, pessoal, o formigueiro é cheio de galerias enormes, imensas, certo? Essas galerias são recobertas por esses fungos. Na recoberta desses fungos, elas vão fazendo uma forragem de folhas. Nessa forragem de folhas, meus lindos, os fungos vão absorvendo por fermentação, boa garoto, por fermentação essa celulose, quebrando e transformando em glicose para as formigas comerem. Lembra que a gente falou na relação harmônica do mutualismo entre o boi e as bactérias? Aqui, ó, os fungos vão fazer o mesmo processo, só que as formigas vão dominar eles. Então aqui a gente chama de esclavagismo. A outra relação, pessoal, a gente chama de herbivorismo. O que é isso? Queridos, o herbivorismo é onde um animal, certo? Um indivíduo de espécie animal, ele vai devorar outro indivíduo da espécie vegetal. Então, o que ocorre? Por exemplo, nós temos o exemplo do boi, certo? Se alimentando de capim. Ó, o animal vegetal. O boi, ele vai no capim, pessoal, ele morde, arranca o capim, você entendeu? Então, ó, é uma forma de herbivorismo. Vai arrancando isso daí. Então, está prejudicando a gramínea. E o boi precisa dela de alguma maneira, entendeu? Essas são principais relações desarmônicas. A gente vai falar um pouquinho agora, meus queridos, sobre métodos que os animais possuem de se disfarçar no ambiente para tentar enganar os predadores, os parasitas, tentarem se defender. Só um minuto para me apagar o quadro de novo, meus queridos. Bom, então a gente fala, pessoal, a gente chama de, métodos adaptativos para se esconder. Esconder de quê? De predadores, principalmente, de se esconder. O que a gente tem? O primeiro deles, a gente chama de camuflagem. Isso acontece quando, queridos? Quando, meus amores? Um determinado animal, ele se disfarça com o meio ambiente, não dando para o predador ou para o outro ver qual seria o tempo, o local onde ele está. Por exemplo, eu tenho exemplo do bicho-pau. Ó, pessoal, o que é isso? Pessoal, é um inseto parecido com um gafanhoto, de coloração parecendo de madeira, fininho, certo? Que fica normalmente em vegetação. Então ele se confunde com os galhos. Não tem como você saber quem que é ele. Então ele está se camuflado. Outro exemplo, pessoal, que acontece com o camaleão, certo? Para esconder ou atacar. Deixa eu citar um exemplo aqui. Quer ver? O camaleão também vai se disfarçando. Como assim para atacar? Pessoal, em determinadas épocas do ano, as raposas do Ártico, elas mudam a sua coloração do pelo de acordo com o tempo. Por exemplo, quando está muito frio, a neve está bem branquinha, o pelinho dela fica branco. Para quê? Para ela se confundir com a paisagem, para atacar as suas presas. Quando começa a sair o sol, que a neve começa a ficar mais suja, mais cinza, ela muda também a sua coloração disso.
Professor, mas como que muda assim? Através de células chamadas de cromatóforas, que tem nessa pigmentação da pele e faz essa mudança. As carpas, que esse peixe colorido, bonito, normalmente ornamental, elas também fazem esse processo. Então aqui eu tenho também, pessoal, o que a gente chama de raposa do Ártico. Então se confunde. Então a pessoa não vê e se confunde totalmente no ambiente. Não dá para ver o que é isso. Agora, outro método, pessoal, a outra técnica, a gente chama de mimetismo. O que é isso? Ó, cuidado para a gente não confundir camuflagem com mimetismo. A camuflagem, o animal vai se esconder, o animal vai se disfarçar no ambiente. O mimetismo é quando um ser vivo se assemelha a outro. Normalmente esse outro é um animal venenoso, é um animal que tem ferrão, alguma coisa nesse sentido. Então o mimetismo é quando existe a semelhança entre dois indivíduos. Lembrando que a gente pode usar a palavra indivíduos ou espécies. De indivíduos. Muito bem. Como acontece? Por exemplo, pessoal, qual é o exemplo mais clássico que a gente tem? As cobras corais. Como assim as cobras corais? Eu tenho a coral verdadeira, que é extremamente peçonhenta, que é extremamente venenosa, e eu tenho uma que é semelhante a ela, que é a coral falsa. Essa coral falsa não tem veneno. Professor, mas elas são idênticas? São. Coloração preto, vermelho, branquinho, cor do Mengão, daquela maneira. Só que a coral verdadeira, o círculo se fecha em todo o corpo dela. A coral falsa, a parte de baixo é branquinha, o círculo não se fecha. É a única diferença. Aí o que acontece? A coral falsa não tem veneno, algumas aves não sabem disso, que vão olhar, identificar a coral e falar, ih, aquela ali é venenosa. Porque se assemelha à coral verdadeira. Aí elas não chegam perto dela. Então isso já é um exemplo de mimetismo. Existem outras, pessoal, que são de abelhas e sapos. Existe um tipo de abelhas africanas que elas têm um ferrão bruto. Mas bruto, ferrão mesmo. E aí quando os sapos vão tentar comer elas, ferrou a língua deles, ferrou a boca deles, aí eles largam. Existe um outro grupo de abelhas também africanas, só que não tem ferrão. São sem ferrão. Só que se assemelham muito às abelhas que têm ferrão. Então o que acontece nesse caso? Os sapos, eles não conseguem diferenciar qual que tem ferrão, qual que não tem ferrão. No final das contas, eles não comem aquelas abelhas que não têm ferrão, que seriam próprias para eles. Então esse processo a gente chama de mimetismo. Não confundam esse processo de camuflagem com o processo de mimetismo. Você entendeu? Então dessa maneira aqui, ó, eles vão ou se esconder para fugir da presa ou para atacar a presa, correto? Então, pessoal, isso são métodos, o que a gente fala? Adaptativos. Adaptação, correto? Deu para vocês entenderem de boa? Tranquilos? Amores, então o tema do nosso encontro hoje era isso. Relações ecológicas desarmônicas, intraespecíficas e interespecíficas, métodos de se esconder ou de atacar, certo? E nessas relações nós citamos, ó, predatismo, parasitismo, amensalismo, esclavagismo, canibalismo, competição intraespecífica, competição interespecífica. Falamos sobre esses métodos de camuflagem e de mimetismo. Todo o meio ambiente, toda a natureza, ela vive num perfeito equilíbrio. Claro que tudo isso daqui faz parte desse equilíbrio. Bom,
Eu passei listas de exercícios para vocês, elas estão devidamente gabaritadas, nosso querido amigo Diego vai estar passando para vocês essas listas e no nosso próximo encontro a gente vai resolver alguns exercícios da lista. Pô, professor, mas já tem o gabarito. Não. A gente vai explicar a resolução desses exercícios e já montar um outro tipo de conteúdo. Tudo isso, pessoal, eu quero deixar bem claro. Vocês não vão perder conteúdo. Vocês não vão perder nada. A gente está passando isso para vocês estarem interagindo, vocês estarem com a sua saúde mental bacana, certo? Saúde corporal também, que se cuidem, por favor, tá bom? E eu estou, mais uma vez, dizendo que eu estou com muita saudade de vocês, que esse grupo de primeiro ano é fantástico. A gente já está junto desde o ano passado e a gente vai continuar até terceirão, vocês podem ter certeza disso e vocês vão conseguir alcançar o objetivo de vocês em qualquer faculdade que vocês quiserem, porque vocês são uma turma fora do normal. Eu estou aqui falando dessa maneira e estou imaginando cada um de vocês sentados aqui no local que tem que ficar sentados, entendeu? Cada aluno aqui. Gostaria de agradecer muito a vocês, entendeu? E fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, aquele abraço, meus queridos. Já vamos encerrar. Valeu? Obrigado!